Que o Senhor possa abençoar mais e mais essa sobrinha. Louvado seja Deus. Meus irmãos, chegou a hora tão esperada, né? O prato principal, né? O nosso alimento espiritual está fresquinho, né? E o nosso evangelista, né? Acabou de bater o fio aqui, né? Já está ligado. Louvado seja Deus, né? Poder ficar sobre os pés em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir a amada igreja, se quiser tomar sua água, tome sua água, vá ao banheiro, para nós estarmos ouvindo a salvífica palavra do Senhor, porque a hora do alimento é a hora que nós precisamos estar ligado, é a hora que precisamos estar ligado no Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Evangelista Charles, que o Senhor possa abençoar. Chega para cá. Estenda a mão para cá, igreja, em nome de Jesus. Estenda a mão para cá. Oremos em nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai de bondade, Pai amado, Pai querido, aqui está seu servo, meu Deus. Eu creio que o Senhor já está, meu Pai, já falou com ele, ele já está em tuas mãos, Senhor. Ó Deus, venha, meu Pai, falar com a tua igreja, não aquilo que a igreja quer ouvir, mas o que o Senhor tem com a igreja nessa noite. Que seja mel ou que seja fel, que nós possamos sair daqui entendendo o teu propósito e alegre na tua presença. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, as palmas bem alegres. Glória a Deus, aleluia. Quero cumprimentar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Quem está feliz por estar nessa noite na presença do Senhor? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus vai abençoar, meu irmão, grandemente. Glória a Deus. Peço a amada igreja que abram as nossas Bíblias do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos. Glória a Deus, aleluia. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos. Capítulo número 5, a partir do verso 21. Aleluia. Motivo de muita alegria estar mais uma vez com os irmãos reunidos para agradecer o santo nome do Senhor. Faço parte do ministério do pastor Jean, Templo dos Milagres. Glória a Deus. Mas é sempre um prazer estar aqui junto com o meu amigo pastor Odaí, junto com a amada igreja, louvando e exaltando o nome do Senhor. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21. Quem achou, diga amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim o texto sagrado da palavra do Senhor. Tendo Jesus voltado de lá para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e imponha as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. E Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. Verso 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga.
Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente. Não tenha medo, tão somente. Creia. Louvado, exaltado seja o Senhor. Feche os seus olhos. Oramos e confiamos, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Nós desde já agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua presença real, Pai, em nosso meio. Obrigado, Senhor, por falar, Pai, com a Tua igreja, com o Teu povo, através das oportunidades, dos louvores, Senhor, aqui, Senhor, entoados nessa noite. Meu Deus, mas como há aqui, Senhor, um povo necessitado de Ti, Senhor, suplicamos que Tu fale um pouco mais nos nossos corações, meu Deus. Meu Deus, que desça a palavra um pouco mais para a Tua glória sobre a Tua igreja nessa noite. Assim suplicamos e agradecemos a Ti tudo que já tens feito por nós, no nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se sentar, de preferência pelo glória ao Senhor. Glória a Deus. O texto que acabamos de fazer menção nessa noite traz um pouco da trajetória de Jesus. Nesse episódio traz ali um momento em que há uma aflição de um pai para com a sua filha. O texto vai dizer que estava ali Jairo, que era um dirigente da sinagoga, era um mestre da lei naquele tempo, era alguém que ensinava e que doutrinava naquela época. E o texto vai dizer que sua filha se encontrava muito doente naquele período. Nós bem sabemos que os dirigentes da sinagoga naquela época, os doutores da lei naquele período, eram pessoas importantes, pessoas que tinham consigo recursos. Então nós podemos perceber e fazermos imaginação que Jairo tinha ali todos os recursos para poder tratar da enfermidade da sua filha. Mas o texto vai dizer que quando ele vai perceber que Jesus passava por aquele lugar, ele vai correr ao encontro de Jesus. Então fazemos imaginação que tudo aquilo que Jairo poderia fazer naquele período, Jairo já tinha feito. Todos os recursos que Jairo poderia buscar, Jairo já tinha buscado para poder curar a enfermidade da sua filha. Percebemos que a enfermidade continuava. Então percebemos também que tudo aquilo que Jairo tinha feito, tudo aquilo que Jairo tinha buscado, não tinha tido resultado algum. Então ele vai buscar a face do Senhor. Aleluia! E o texto diz que Jairo vai chegar diante de Jesus, vai se prostrar aos pés do Senhor e vai suplicar a Deus insistentemente. O que é suplicar ao Senhor insistentemente? É aquele momento em quando você pede e o Senhor não responde. É aquele momento em que o Senhor está muitas vezes em silêncio, mas você não desiste de buscar. É aquele momento que por mais que Deus não responde no tempo que você precisa ou que você acha que é oportuno, você não desiste de buscar. Isso é buscar insistentemente. E a palavra vai falar que é assim que Jairo vai pedir a Jesus naquele dia. Vai insistir com ele: Senhor, vá até a minha casa, Senhor. Minha filha está muito doente, e põe as suas mãos sobre ela, Senhor, para que ela viva, para que ela seja curada. Esse foi o clamor que Jairo fez naquele dia. E o texto vai dizer que Jesus vai falar: olha, Jairo, eu irei contigo. E o texto vai nos relatar que nesse caminho, nesse período de caminhada que Jesus vai fazer com Jairo até a sua casa, vai acontecer outra coisa no meio ali dessa trajetória. Vai vir uma mulher, vai tocar na orla de Jesus, encontrava também ele muito doente, vai ser curado. Então nós podemos perceber que passa-se um período até o clamor de Jairo, até o momento em que Jesus vai chegar à sua casa.
período, o texto diz que quando Jesus volta ao trajeto da casa de Jairo, vai chegar pessoas que se encontravam lá junto à sua filha que se encontrava enferma. Aleluia. Vai chegar até Jairo e vai dizer: olha, Jairo, não precisa mais incomodar o mestre. A sua filha já não está mais viva. A sua Glória a filha. Deus. Fazemos imaginação agora do sentimento que tomou conta de Jairo naquele momento. Fazemos imaginação do sentimento de angústia e de tristeza, do desespero que vai tomar conta de Jairo naquele exato momento ao ouvir aqueles homens dizer: olha, Jairo, sua filha já não se encontra mais viva, ela morreu. Já não tem mais jeito, não incomode mais o mestre. Já não tem mais nada o que fazer, Jairo. Deixe Jesus seguir o seu caminho e volta você para casa, porque já não há mais nada o que fazer. Aleluia. Mas nós bem sabemos que quando se trata do Senhor Jesus, quando se trata de buscar a presença de Deus, nós bem sabemos que a última palavra quem dá é o Senhor. Oh, aleluia! O homem pode dizer muitas coisas, mas quem dá a última palavra, oh, aleluia, é o Todo-Poderoso. Quem dá a última palavra é Ele. Aleluia. O homem muitas vezes pode dizer: olha, não tem mais jeito. Não sei para crer que você vai tanto à igreja, está vendo que não vai resolver. Oh, aleluia. Quem dá a última palavra, desde o início quem está dando a última palavra é Ele. No início quem dá a palavra é Ele. No meio quem dá a palavra é Ele. E até o final dos tempos quem dará a última palavra sempre será Ele. Não te desanimes quando ouvires palavras ao contrário em sua vida. Muitas pessoas olham para você, olham para nós, e muitas vezes pensam: ele não vai conseguir. As pessoas, elas até julgam: olha, não vai conseguir, não tem jeito. Mas quem dá a última palavra é Senhor. Aleluia. Sempre quem dará a última palavra é o Senhor. Glória a Deus. E quando esses homens vão chegar para Jairo e vão dar essa notícia a ele, o texto vai dizer que Jesus, não fazendo pouco caso daquilo que aqueles homens tinham falado, ele vai virar para Jairo e vai dizer: olha, Jairo, não temas, não tenha medo, Jairo, tão somente creia. O segredo é sempre crer no Senhor. Aleluia. É sempre acreditar que Ele continua sendo Deus. É sempre acreditar que Ele pode fazer aquilo que o homem e ninguém mais pode fazer. Glória a Deus. No livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, Paulo vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que busca a Deus tem que acreditar que Ele existe e que Ele opera na vida daqueles que o buscam. Assim diz a palavra do Senhor. Então, se você serve ao Senhor, você tem que acreditar que Ele é capaz de mudar qualquer quadro da sua vida, e não importa as circunstâncias. No livro de João, capítulo 11, a partir do verso 1 em diante, a palavra do Senhor vai trazer a história de Lázaro. O texto vai dizer que Marta e Maria, irmãos de Lázaro, que se encontravam também muito com este naquela época, vai mandar um recado para Jesus. Jesus se encontrava longe de Betânia. E o texto vai dizer que quando o mensageiro chega para Jesus e fala: olha, Marta e Maria mandou um recado,
dizendo que Lázaro, aquele a quem tu amas, está muito doente. Ou seja, volte porque Lázaro precisa de você, Jesus. Mas o texto vai dizer que Jesus não vai voltar naquele mesmo dia, senão vai ficar aonde ele estava por mais 4 dias. E o texto vai dizer que quando Jesus volta à casa de Marta e Maria e Lázaro, Lázaro já vai estar morto e sepultado há 4 dias. Deus, aleluia. E o texto vai dizer que quando Jesus chega, Marta, abalada da situação que ela vivia, e tem a igreja, a situação que nós vivemos, muitas vezes abala a vida do homem. Aleluia. Muitas vezes nós passamos por situações neste mundo que vai nos abalar, que vai mexer com os nossos sentimentos, com o nosso coração, e muitas vezes a tristeza é inevitável em nossas vidas. E vamos passar por isso. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas Ele deixa uma palavra de conforto: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porque Ele está dizendo: eu venci o mundo, vocês também têm todas as condições de vencer. E o texto diz que quando Marta chega diante de Jesus completamente abalada, porque ela imaginava consigo que Jesus tinha demorado a chegar, e vai dizer para Jesus naquele dia: Senhor, se o Senhor tivesse chegado um pouquinho antes, talvez Lázaro não teria morrido. Ou seja, ela pensava com ela que o Senhor Jesus só poderia operar enquanto Lázaro estivesse doente. Ou seja, quando o problema estava em um estágio onde a medicina pudesse agir, aonde o homem olha e fala assim: ainda há uma esperança. Foi isso que Marta pensou naquele dia: Senhor, se você tivesse chegado um pouquinho antes, talvez Lázaro não tivesse morrido. Ou seja, você chegaria e curaria Lázaro e ele não teria morrido. E o texto diz que Jesus vai lançar uma palavra para Marta naquele dia: olha, Marta, se creres, verás a glória de Deus na sua vida. Oh, aleluia. Se creres, verás a glória de Deus na sua vida. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim não morrerá, e por mais que esteja morto, oh, aleluia, irá ressuscitar. Glória a Deus. Foi essas palavras de Jesus Aleluia. para Marta. Logo em seguida o texto diz que vai chegar Maria também, e ao ver Jesus com o mesmo sentimento de perda, com a mesma tristeza no coração, ela vai dizer a mesma coisa para o Senhor: Senhor, se tivesse chegado um pouquinho mais cedo, ele não teria morrido. Mas entenda, igreja, o tempo do Senhor é perfeito na vida do homem. Eclesiastes 3 vai dizer que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Ou seja, quem tem o comando do céu é quem é Ele. Então todas as coisas é no tempo do Senhor. E Maria vai dizer: Senhor, por que não chegou um pouco mais cedo? Como se o Senhor atrasasse qualquer dia. Ele nunca chega atrasado, ele sempre chega no momento certo. Oh, aleluia! Quem já passou por situações que diz assim: Senhor, era para ter sido naquele período, Senhor. Ah, o Senhor não opera. Aí depois você vive um outro momento na presença de Deus e fala: Senhor, o momento é exatamente esse. É porque Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Oh, aleluia! Glória a Deus! Tem momentos que nós pensamos: Senhor, era para ter acontecido lá, Senhor. Por que você não operou lá? Aí depois você vive a experiência com Deus. Aí você se coloca no seu lugar e diz assim: Senhor, realmente era nesse período que era para acontecer. É assim que Deus age. O texto vai dizer
dizer que quando o Senhor vai dar aquela palavra para Jairo, Jairo, tão somente creia, Jairo. Tão somente creia. Entenda, igreja? Jairo passava por uma situação difícil. Jairo era um homem que, naquele período, buscar a face do Senhor era difícil para ele. Porque nós bem sabemos que os dirigentes das sinagogas, naquele período, buscavam uma forma, uma maneira de prender Jesus. Então, para Jairo, era uma situação difícil de fazer. Mas Jairo vai deixar todas as coisas de lado. Jairo vai deixar tudo aquilo que poderia trazer problema para ele de lado. Entenda, porque buscar a presença do Senhor nunca te trará problema, pastor. Evangelista, você não sabe pelo que eu passo dentro da minha casa. O meu esposo, toda vez que eu venho para a igreja, ele fala no meu ouvido e diz: para que ir para a igreja? Todo dia está lá na igreja. Para que isso? Oh, aleluia! Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas do Senhor acrescentará na sua vida. Se você busca, você acha. Se você bate, a porta irá se abrir, diz o Senhor dos Exércitos. Porque tem pessoas que passam por isso. Tem pessoas que buscam por não é um esposo, é um parente. Para que ir para a igreja todos os dias? É toda noite agora isso. Mas aquele que busca a presença do Senhor, ele nunca irá buscar em vão. Ele sempre encontrará algo da parte de Deus para ele. E foi isso que Jairo fez. Jairo vai deixar todas as coisas de lado e vai buscar a face do Senhor. E o texto vai dizer que, por mais que a circunstância da vida de Jairo tinha se tornado difícil, para muitas pessoas impossível de se resolver. Oh, aleluia! Quem aqui tem ou já teve uma situação difícil em sua vida de resolver, ou está passando por isso ainda nos dias de hoje? Se você está passando por isso, eu quero te dizer algo da parte de Deus nessa noite. Busque a face do Senhor, porque se Ele não resolver, não há ninguém que possa. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono de todas as coisas. Todo o poder e toda a glória se encontra com Ele. E Jairo vai perceber isso. E o texto vai dizer que após o Senhor anunciar essa palavra para Jairo, Jairo, não tenha medo, então somente creia. O coração de Jairo, fazemos imaginação, a palavra do Senhor não fala, mas fazemos imaginação do coração de Jairo, vai começar a ser confortado, porque a palavra do Senhor, ela conforta os corações entristecidos e angustiados. Você está com angústia no seu peito, no seu coração, busque e leia a palavra do Senhor. Então, nesse momento, o coração de Jairo vai começar a sentir o refrigério da palavra de Deus. E o texto diz que segue Jesus e Jairo para a casa de Jairo. Entende, igreja? Quando aqueles homens chegaram para Jairo e disse: olha, não me incomode mais o mestre, porque a sua filha morreu. E Jesus, quando chega na casa de Jairo, vai dizer: por que todos vós estão chorando? Ela não está morta, ela apenas dorme. E muitos ali vão caçoar de Jesus, da palavra do Senhor, e vão insistir com ele: não, ela não está dormindo, ela realmente está morta. Entenda uma coisa: para os homens, elas estavam mortas, ela estava morta, porque aquilo que o homem poderia contemplar aos seus olhos carnais era a morte daquela menina. Mas quando Jesus
porque é aquilo que eles conseguiam contemplar. Mas nós nem sabemos que quem tem intimidade com o Senhor, quem tem intimidade com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, sabe que nós não vivemos pela razão, mas nós vivemos pela fé. O que é não viver pela razão? É quando a medicina fala assim: olha, não tem mais jeito, leva para casa para poder descansar em paz. Aí você vem no culto e o pastor fala: olha, o Senhor mandou te dizer que o dom da vida Ele vai dar. É isso que é viver pela fé e longe da razão do homem. É quando todos dizem que não vai ter jeito. E você vê no culto e o Senhor fala ao teu coração: meu filho, minha filha, te aquete, porque eu estou trabalhando. Aleluia. O Senhor trouxe você aqui nessa noite para você ouvir a palavra do Senhor para o teu coração, te dizendo: te aquete, não somente creia, não tenha medo, porque eu já estou na causa e eu estou trabalhando. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: não tenha medo, não somente creia no Deus a qual você está buscando. Creia no Todo-Poderoso. No que é crer? No livro de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 1 em diante, todo mundo conhece. Davi vai lutar contra Golias, o gigante. Não tinha perdido uma batalha com o inimigo, mas é porque ele não tinha batido de frente contra o servo do Senhor. Davi vai para a batalha. Golias, 3 metros de altura, guerreiro desde a mocidade, nunca tinha perdido uma batalha em sua vida. Todo mundo temia Golias. Davi, aproximadamente 15 a 17 anos, franzino, pastor de ovelhas, nunca tinha pelejado no campo de batalha antes. Sem experiência de batalhas. E o texto diz que todos olhavam, e agora conjecturamos, todos olhavam e diziam: meu Deus, esse Davi não vai durar um minuto com esse homem. Oh, aleluia. Igreja, muitos não acreditaram que Davi iria vencer aquela batalha. Mas o texto diz que quando os dois foram para a linha de frente, Golias vai dizer: por acaso sou eu um cão para que você venha vir com paus e pedras? Hoje mesmo, Davi, eu irei te matar e darei sua carne para as bestas do campo. Mas o texto também vai dizer que Davi vai chegar para ele: olha, Golias, você vem aqui com escudo e com espada, porém eu vou contra ti em nome do Todo-Poderoso, no nome do Deus de Israel. Aleluia. Ou seja, Davi acreditava que ele iria vencer. Golias achava que a derrota de Davi já era certa. Quem olhava para aquela batalha na ótica humana não tinha como Davi vencer. Porém, percebemos que quando Davi ele vai entrar na linha de frente, ele vai dizer: olha, hoje mesmo, Golias, eu vencerei você. Por que, Davi? Por que você tem essa certeza que você vai vencer? Porque eu estou com Deus, ao Deus vivo, e eu venho no meio para a batalha. Quem vai para a batalha no nome de Jesus pode ter certeza que vai ser vitorioso. Aleluia! Você não entendeu? O Senhor diz: se eu estou contigo, você irá vencer. E lá estava Jesus, na casa de Jairo. E os homens: olha, Jesus, ela está morta. E Jesus: não, ela apenas dorme. E eles riam.
estamos falando sobre crer no Senhor. Aquele que crê verá a glória de Deus. E o texto vai dizer que Jesus vai chamar o pai e a mãe da menina. E os discípulos que foram com ele, Pedro, Tiago e João. E vai entrar no quarto, somente eles, sozinhos. Mas por que o Senhor Jesus fez isso? Porque o Senhor ele não opera onde tem incredulidade. Aonde tem pessoas que não creem, ele não opera. Então a todo momento você tem que acreditar no Senhor. Eu te faço uma pergunta aqui nessa noite. O Senhor colocou no meu coração fazer uma pergunta para a igreja nessa noite. Alguma vez você acreditou no Senhor, colocou todo o seu coração e sua fé nele, e alguma vez ele já te decepcionou na sua vida? Ele não agiu em sua vida, diz o Senhor. Oh, aleluia! Por acaso buscaste a mim e eu não operei em sua vida? Por acaso sou eu, Deus, que não ouve, que não fala e que não opera? O texto vai dizer que o Senhor vai entrar para o quarto, somente eles, e vai pegar aquela menina pela mão e vai dar vida àquela menina novamente. E Jairo acreditou em Jesus. E Jairo contemplou aquilo que o Senhor tinha para realizar em sua casa. Então nós temos que crer no Senhor independente das circunstâncias. Mas evangelista, você fala isso porque você não vive o que eu vivo dentro da minha casa. Você não está passando pela situação que eu estou passando. Deixa eu contar aqui um pequeno testemunho que aconteceu comigo certa vez. Há muito tempo atrás, já estou finalizando, há muito tempo atrás, eu passava por uma situação muito difícil. Eu ainda não estava na presença do Senhor. Eu era desviado nessa época. Eu era afastado nessa época. Eu cresci no Evangelho. E aos 12 anos, 11 anos, quando meu pai saiu de casa, a minha mãe não suportou aquele momento. E ela saiu da presença de Deus. E eu e meu irmão também saímos junto com ela. Desde então, eu passei um longo período no mundo. Mas eu sempre tive o temor de Deus comigo. E uma certa vez eu passava por uma situação muito difícil, por uma necessidade muito grande em minha casa. E eu precisava de um valor para poder fazer certas coisas em casa, porque a situação era precária naquela época. E dava para poder sair um dinheiro, um valor para mim. Escuta só, igreja, isso. Um valor para mim. E eu fui no banco, até o Banco do Brasil. Fui no Banco do Brasil. Só que naquele período, a situação era tão feia na minha vida que nem identidade eu tinha. E olha que ironia, né? Hoje eu faço identidade. E naquela época nem identidade eu tinha. E eu cheguei no banco, para o caixa do banco e disse: olha, eu vim buscar o meu valor de tal coisa. Ele falou: pois não, senhor, me dá o seu documento, a sua identidade. E eu não tinha, eu tinha apenas uma xerox, que estava toda amassada de tanto dobrar e desdobrar. Eu tirei aquela xerox do bolso, passei para ele, apresentei para ele, ele falou: cara, o documento original. Eu falei: senhor, eu não tenho. Aí ele foi lá, buscou e falou assim: olha, realmente tem um valor aqui. Porém, esse valor é a metade do valor que estava para sair. Eu falei: meu Deus. Buscava, esperava
tanto, mas vai vir só a metade disso. E ele disse mais para mim, olhou para mim e disse assim, e outra coisa, eu não vou te pagar por isso, porque isso aqui é apenas uma xerox. Pensa no homem que saiu daquele banco desolado. Eu saí daquele banco destruído. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora, Senhor? Só que eu fui para casa pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Quando eu cheguei em casa, eu lembrei, quando nós estamos numa situação em que nós não podemos resolver o que nós temos que fazer, porque o mundo ele vai até onde ele pode, mas nós temos que orar e buscar a face de Deus. Eu coloquei o meu joelho no chão daquele tiro e falei, Senhor, o que eu tinha lá era metade do que eu estava esperando. E engraçado que o que eu esperava era exatamente a conta do que eu precisava naquela época. E eu me falou, olha, não tem, só tem só a metade. E eu orei a Deus bem assim, falei, Senhor, lá só tem a metade do que eu preciso, Pai. E ainda assim aquele me falou que não vai me pagar. Mas Senhor, se o Senhor mudar o quadro, por mais que seja pouco, eu vou abençoar a sua casa. E depois eu tenho toda a minha fé em Deus. Levantei. E naquela noite eu fiquei pensando o dia todo e pedindo a Deus comigo. Falei, Senhor, misericórdia, toca no coração daquele homem, Senhor. Então eu falei assim para o Senhor, que o Senhor venha permitir que ele não esteja lá amanhã, que seja outro, nem que tenha uma dor de barriga dele, Pai, mas faça com que ele não vai amanhã. Coloque outro mundo lá. Chegou no outro dia, tomei um banho. Falei, vou até colocar uma roupa melhor hoje, porque quem sabe ele é comigo por outros olhos. Peguei aquela cópia, aquela xerox toda amassada, coloquei no bolso e fui eu para o banco novamente. Mas pense que foi uma certeza que iria dar certo. Falei, Senhor, vai dar certo. Eu fui para o banco, cheguei lá, tirei minha senha, tinha umas 4 pessoas na minha frente. Sentei na minha cadeira, eu estou aqui. Quando eu cheguei assim, eu olhei para o caixa e vi que aquele homem que falou que não ia me dar o dinheiro estava lá. Eu falei, meu Deus, o homem está lá. Só que tinha outro, no outro caixa. Eu falei, opa, deu uma esperança no outro caixa. E eu pensei comigo, você é esperto. Quando a minha senha tocar lá, eu não vou nele, vou passar direto e vou lá no outro canto. Pensei comigo, vai dar certo assim. E assim que eu vou fazer. O Senhor me deu essa estratégia agora. Vou fazer isso. Tocou a minha senha. E lá vai, os 2 caixas vazios, eu pensei comigo. Vou abaixar a cabeça e passar direto. Vou lá no canto. Baixei a cabeça e passei direto. Quando eu ia passando por ele falou, vem cá. Eu falei, não, eu vou lá. Não, é aqui mesmo. Aí o outro rapaz falou, não, pode ir lá. Aí voltou eu, meu Deus, Senhor. Vi que minha estratégia não deu jeito, Senhor, então está com as mãos. E vai eu para o caixa de novo. Falei, rapaz, o Senhor me deu uma dor de barriga desse homem. Está esse homem aqui de novo. Falei, pois não, Senhor. Eu vim buscar o meu balanço aqui, tá? Pois não, me dá sua identidade. Da vai eu tirar a chave toda, amassei de novo, desamasso com todo cuidado e entrego para o outro. Ele olha assim, busca lá, realmente tem um valor aqui, mas eu não posso te pagar, cadê o documento original? Eu falei, Senhor, eu não tenho documento original, eu só tenho esse aí. E pensei no meu coração, Senhor, é agora ou nunca, agora está em tuas mãos. Aí ele olhou para mim assim, uns 10 segundos, parou, olhou para mim, virou para o caixa que estava do lado e falou assim, e aí, eu pago ele? Aí o cara que estava lá falou assim, paga ele. Aí ele falou assim, não é de costume, mas eu vou te pagar. Oh, aleluia! E quando eu chegar,
pensando comigo, vai que ele volta atrás. Entreguei a ele. Daqui a pouco ele falou, tirou o máximo de dinheiro e começou a contar 100, 200, 300, 400. Isso tem mais ou menos uns 8 a 9 anos atrás. O salário mínimo deveria ser em torno de R$700, mais ou menos. Ele começou a contar 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Eu só olhando o dinheiro caindo lá em cima. Meu Deus do céu, 800, 900. Quando passou de 1000, eu peguei e parei de contar. Eu só olhava para cima e falava, Senhor, obrigado. Senhor, obrigado. Ele contou, aí eu já não vi mais quanto tinha, porque eu parei de contar. Aí ele pegou, me entregou aquele dinheiro e eu coloquei no bolso, falou, tá aqui, senhor, o seu dinheiro. Calma aí, eu vou te dar aqui no extrato. Ele não precisa, mas coloquei no bolso e saí do banco. E já fui saí do Banco do Brasil, fui lá no banco, sentei, cruzei as pernas e me coloco um sorvete, cara, com dinheiro. Não sorvete. Eu comecei a tomar esse sorvete, tirei o dinheiro do bolso. Comecei a contar, né? Aí vi que tinha muito mais daquilo que ele falou que teria. E aquilo que eu daria para o Senhor, do mínimo, agora eu poderia dar do máximo. Glória a Deus. Oh, aleluia. Isso é ter o poder de Deus. Eu saí de lá tão feliz. Cheguei em casa, cumpri aquilo que eu tinha falado com o Senhor. Não voltei para a presença do Senhor naquela época. Uma pena, ter voltado antes, passei um período no mundo. Mas graças a Deus, estou aqui para o glória. E depois de muito tempo, certo dia eu lá sentado em casa, conversando com a minha esposa, aí eu lembrei desse assunto. Aí eu fui recordar desse episódio, e depois que eu fui ter a revelação do Senhor sobre algo que aconteceu naquele dia. O Senhor poderia muito bem ter deixado eu ir num outro caixa, mas o Senhor sabia que se eu fosse num outro caixa, eu poderia dizer, eu fui para outro caixa, por isso que deu certo. Se eu fosse naquele, não daria. Mas o Senhor não permitiu que eu fosse lá. O Senhor permitiu que eu fosse naquele mesmo que disse, não vai ter jeito. Aí falou, lá que você vai, porque quem dá a última palavra sou eu em sua vida. Tu és fiel. Ele falando aqui, lá que você vai, porque eu vou te mostrar que eu sou Deus de última palavra. Então, igreja, crê no Senhor, crê nesse Deus que você serve, porque Ele é fiel para cumprir todas as coisas. Quem dá a última palavra sempre é Ele. Amém, igreja? Agradeço a minha oportunidade. Pastor,